A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Hoje eu quero compartilhar sobre resoluções, firmes resoluções. Eu creio que Deus vai falar com você. Tem uma palavra da parte de Deus para ser ministrada a você. Com certeza a palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada, que ela foi liberada, e ela irá cumprir o propósito, com certeza, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nessa hora nós apenas abrimos a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Dá-nos da Tua edificação, dá-nos da Tua palavra. Ensina-nos. Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom, Deus é tremendo, maravilhoso, e a palavra dele é viva. E hoje eu quero compartilhar então sobre resoluções. E nós estamos seguindo a Bíblia, né? A sequência da Bíblia. Chegamos no livro de Daniel. E o Daniel mostra as resoluções, tanto dele, né? Quanto também dos seus amigos. Como eles resolveram firmemente se posicionar contra o mundo, contra aquele sistema do mundo que havia ali, né? Daniel e muitos, claro, foram levados cativos para a Babilônia, mas alguns foram escolhidos para estar ali junto ao palácio do rei Nabucodonosor. E é assim que começa o livro de Daniel. Vamos lá, Daniel, capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a este levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, a de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e o Azarias de Abidnego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos até aí. Então, aqui nós vemos a história desses homens, desses jovens, que foram levados cativos para a Babilônia, e ali o rei escolhe alguns para estarem ali perante ele, para que pudessem ensinar a eles a cultura e ali dos caldeus. E nesse momento, então, o rei oferece das finas iguarias a vários jovens, inclusive esses 4 jovens judeus. E é interessante que Daniel se posiciona com relação à comida. Veja, parece algo natural, não é verdade? É simplesmente, ao invés de comer aquela comida que o rei estava oferecendo, certamente uma comida muito boa, né? Por ser uma comida real, ele simplesmente se posicionou e falou: não, eu não quero comer esse tipo de comida, eu quero uma outra comida. Claro que isso estava representando algo espiritual. E aqui ele então se posiciona firmemente e ele resolve firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Entende? Então, essas resoluções,
elas são importantes na vida. Veja, resoluções naturais, né, são importantes. Né? Quando você vai cuidar, por exemplo, da sua saúde, você resolve não comer certos tipos de comida, isso naturalmente falando, porque vai fazer bem para o seu corpo, certos tipos de comida, então você resolve comer bem, você resolve dormir bem, você resolve, por exemplo, fazer uma academia. Então eu estou indo bem cedo, ainda antes de começar a live, eu estou indo. Isso é uma resolução, é uma boa resolução. Resoluções são boas para nós. Porém, as resoluções espirituais são ainda mais importantes e mais elevadas, mais gloriosas. Principalmente com relações a resoluções que vão te levar a crescer espiritualmente, a ter experiências com o Senhor. Então veja, o que essa história tem a ver conosco hoje? Tudo bem, esses jovens resolveram não se contaminar, não comer das finas iguarias do rei, e eles então comeram apenas legumes e beberam água. E o chefe dos eunucos, mais para frente, ele então diz para Daniel: olha, eu estou correndo risco de morrer, mas vamos fazer um experimento aí de 10 dias e vamos ver como é que vocês vão sair. Então, deu a comida real para os outros jovens, e para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, deu então dos legumes. E olha o que aconteceu depois de 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Veja, certamente esses outros jovens ficaram mortos de raiva, né? Porque eles pararam de comer a comida real por causa de Daniel, por causa da resolução de Daniel, do posicionamento de Daniel. Agora, o que a Bíblia está querendo dizer? Apenas que eles comeram legumes e ficaram mais saudáveis? Isso é muito bom. Se você comer legumes, se você comer melhor, com certeza você vai ter uma aparência melhor. Mas não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo sobre a nossa vida espiritual. Porque, na verdade, nós somos aquilo que nós comemos. Concorda comigo? Então, se você comer uma comida boa, o seu corpo vai estar bem. Mas se você comer uma comida estragada, o seu corpo vai sentir. Mais cedo ou mais tarde. O resultado é aquilo que você come. Então você é aquilo que você come. Então veja, se você se converteu, lembra, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Se agora você é um ser espiritual, se você nasceu de novo. Então, uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você agora tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e você então agora é um ser espiritual. E como ser espiritual, você precisa se alimentar espiritualmente, porque senão você vai se enfraquecer. Você não vai ter vida. Por isso que nós buscamos a Deus. Por isso que a Bíblia de Jesus mesmo diz: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós temos um alimento espiritual. E o alimento espiritual é Cristo, é a palavra. O que você está fazendo aqui hoje é se alimentar espiritualmente. É o que você está fazendo. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Nós se alimentamos da palavra que é Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Não é verdade? Então, o fato de você estar aqui é que você está se alimentando espiritualmente. Então, tem muito valor. Agora, precisa ter resoluções. Assim como você deve ter resoluções aí para comer bem, resoluções para fazer uma academia, resoluções para dormir bem, são coisas boas, resoluções que você possa, para que você cuide bem da sua casa, tudo isso é muito bom. Porém, não há nada mais excelente e mais glorioso do que se alimentar espiritualmente. Então você está aqui se alimentando espiritualmente. Você está aqui se alimentando da palavra de Deus e você vai ser diferente. O fato deles comerem uma comida diferente, eles ficaram diferentes dos outros. Aqueles que encheram a cara com vinho e comeram e sem freio, eles então tiveram uma aparência mais
fraca, eles não estavam bem, enquanto ali esses 4 que comeram as comidas boas, eles estavam bem. Então veja, você é aquilo que você come. Então se você se alimenta espiritualmente, você vai viver diferente. Você vai ter uma expressão diferente. Você vai ter uma vida diferente. Você vai chegar nos lugares e as pessoas vão perceber que há algo diferente em você. Por quê? Porque é Cristo em você. Eles vão perceber que você não é como outros. Você não é como o mundo. A sua forma de falar, a sua forma de ver a vida. Por quê? Porque você é alguém que tem se alimentado espiritualmente. Por isso, você não pode abrir mão de uma vida em que você, de fato, se alimenta do Senhor. Mas precisa haver uma resolução. Uma firme determinação. Para ler a Bíblia, para ouvir uma pregação, né, uma palavra de Deus que vai te alimentar espiritualmente, claro, de pessoas que vão dar uma comida para você saudável, né, espiritualmente falando, entende? Então, agora, olha o resultado que aconteceu com esses 4 jovens. Daniel 1, versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai te colocar em posições de destaque. Porque você não vai ter uma sabedoria simplesmente natural. Você vai ter uma sabedoria espiritual. Você vai ver na história do livro de Daniel, daqui a pouco Daniel também, ele no próximo capítulo, inclusive, Daniel capítulo 2, ele interpreta o sonho que Nabucodonosor teve, né? De forma extraordinária. Entende? Tanto é que Nabucodonosor nem falou, contou ali para os seus magos, encantadores, qual o sonho era. Eles que tinham que descobrir. E foi Daniel, então, esse que falou do que era o sonho. E que tem a ver com algo profético, que fala a respeito da história, né, da terra, dos povos. E no final, claro, fala acerca do reino milenar, ou no reino, na verdade, ali do anticristo. Entende? Então veja, é algo que aconteceu em Daniel, né? Quando nós falarmos de Apocalipse, nós vamos voltar em Daniel de novo. Por isso nós não vamos deter tanto no livro de Daniel, mas quando nós falarmos de Apocalipse, nós vamos voltar em Daniel para falar de algumas histórias que está aqui no livro de Daniel, visões que Daniel teve, só para confirmar o que a palavra de Deus nos ensina. Mas o que eu queria deixar hoje para você é sobre essa resolução. Resolução que esses jovens tiveram e que nós precisamos ter. Posicionamento para aquilo que é divino, de Deus. Um pouco mais para frente, no capítulo 3, você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, né, se posicionando para não se curvar diante da imagem da estátua de Nabucodonosor. E eles então foram jogados na fornalha. Amanhã eu quero compartilhar sobre isso. Mas hoje eu só quero mencionar isso porque eles resolveram não se curvar. Resolveram não adorar a outro Deus, a uma imagem, a se curvar perante um outro Deus. Eles se posicionaram. Posicionamento. Eu não vou abrir mão. O meu Deus é o único Deus. E a Ele eu vou servir. A Ele eu vou adorar. A Ele eu vou viver. Resoluções. São homens de resoluções. Mais tarde, aquelas lideranças de outro reino já, mas Daniel ainda estava ali, já mais velho. Então queriam pegar Daniel e achar algo para matá-lo. Então eles vieram até o rei e falaram: olha,
faça um decreto por 30 dias para que ninguém peça a nenhum Deus, a ninguém, a nenhum homem, senão a ti, ó rei. E aí o rei fez esse decreto para que pudessem pegar Daniel. Mas Daniel, ele não se intimidou e ele permaneceu orando e pedindo a Deus como de costume. E eu gostaria de ler esse texto. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas. Ele nem fechou a janela. Janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel, ele era alguém que se preocupou com aquilo que come, aquilo que ora. Então ele orava, ele não deixava de orar, de buscar o Senhor. 3 vezes ao dia ele estava orando, ele estava buscando o Senhor, ele estava dando graças ao Senhor, ele estava tendo um momento com o Senhor. São resoluções, oração é outra resolução espiritual. E você vai ver o tanto que é difícil muitas vezes se posicionar quando as coisas são espirituais. Quando você para olhar na internet, você vai ali, você fica talvez nas coisas do mundo um bom tempo, mas quando se fala de ouvir uma palavra, ou quando se fala a respeito de orar, não é tão simples assim. Vê que às vezes nosso corpo é condicionado a fazer as coisas do mundo de uma maneira mais natural, enquanto que as coisas espirituais são mesmo mais resistidas. Mas eu louvo a Deus por você que tomou uma resolução de ouvir a palavra hoje. De se posicionar e dizer: eu vou ouvir a palavra, eu vou receber, eu vou alimentar da palavra de Deus. Isso é glorioso. É louvável quando vejo aqui irmãos que todos os dias estão, ou outros que eu sei que estão em outro momento, ou pelo YouTube, e que deixa lá um amém, até para eu saber quem realmente está ouvindo. Isso para mim é glorioso, porque isso mostra pessoas resolvidas, pessoas resolutas, pessoas que tomaram a decisão: eu vou conhecer mais do Senhor, eu vou me alimentar da palavra, eu vou receber da parte de Deus, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de buscar o Senhor. Então nós estávamos na vigília sábado, pessoas determinadas estavam ali, resolutas. Não importa se é mais tarde, não importa se é no sábado à noite, eu vou estar ali. Teve alguns que falaram: olha, eu tinha um aniversário, mas eu já falei, ó, tal hora eu já vou sair, porque eu tenho uma oração, posicionamento. Você já viu que é muito mais fácil nós posicionarmos para as coisas do mundo? Às vezes posicionarmos com relação ao horário para o nosso trabalho, mas quando é o culto, não, eu posso chegar mais tarde. Mas às vezes o trabalho não. Às vezes nós somos firmes com algumas coisas no mundo, naturalmente falando, mas deixamos as coisas espirituais de lado. Não pode ser assim. Temos que dar prioridade para as coisas dos céus. É importante, sim, a escola, mas também é importante e muito mais valoroso o culto. Eu já falei isso algumas vezes aqui, não é? Meus pais, eles não deixavam eu faltar aula, mas também não deixavam faltar o culto. Tinha que estar no culto e tínhamos que estar no horário. Isso é bênção, ou seja, resoluções. Nós temos que ter posicionamentos. Isso são coisas preciosas. Claro, posicionamento para as coisas de Deus, ok? Não para coisas tolas. Não posicionamentos porque nós estamos chateados com alguém. Não. Esse tipo de posicionamentos não, são na carne. Entende? Mas posicionamentos espirituais são importantes. Quando você se posiciona para as coisas dos céus: eu não abro mão, eu vou permanecer no lugar que Deus me plantou. Eu não saio desse lugar. Deus não falou para eu sair, então eu não saio. Deus falou para eu vir, então eu venho. Deus não falou para eu ir, então eu não vou. Posicionamentos espirituais. Isso são coisas importantes. Precisamos entender essas verdades da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então você vai ver que esses homens de Deus, eles se posicionaram. Então o livro de Daniel mostra a respeito desses homens que são aqueles que resolvem firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, que não se deixa contaminar com o mundo. Essa é a verdade.
Não é? Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 12, versículo 1. Rogai-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, nosso corpo precisa também se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós nos entregamos no culto. É a palavra de Deus que nos diz para nós fazermos isso, para cultuarmos ao Senhor. E não vos conformeis com esse século. Ou seja, o que é conformar? É entrar na forma. Não entre na forma desse século. O século é mundo. Não entre na forma deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não entre na forma do mundo. Entre na forma de Cristo. Aleluia. O seu alvo é Cristo. É se parecer com Cristo. É estar conforme a Cristo, moldado por Cristo, trabalhado por Cristo. Então, enquanto nós estamos aqui, Deus está moldando o nosso coração. Enquanto nós ouvimos a palavra vai nos transformando, vai renovando a nossa mente, tirando a mentalidade humana, mundana, carnal e colocando a mente de Cristo, irmãos. Deus quer nos dar a mente dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele. A forma de pensar, porque aquilo que você crê determina o seu comportamento. Crenças erradas vão produzir comportamentos errados. Crenças corretas vão produzir comportamentos corretos. Por isso nós estamos aqui para sermos transformados pela palavra. Para que essa crença errada seja tirada e a crença correta seja estabelecida. Então a fé correta produz comportamento correto. Entende? Por isso nós não devemos entrar na forma do mundo. Porque o mundo é contra Deus. O mundo é inimigo de Deus. Isso é a palavra que diz. Né? Lá em Tiago 4, versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando você dá mais valor aos valores do mundo, você está conforme o mundo. E você está indo contra o Senhor. Indo na contramão do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Mas quando você se volta para o Senhor e começa a receber do Senhor, a se alimentar do Senhor, entrar na forma do Senhor, com certeza isso agrada o coração de Deus. Então, nós não devemos conformar com o mundo. Você vai conversar com alguém que é do mundo, você vai ver que ele é totalmente diferente do que a palavra de Deus diz. Os conceitos, a forma de pensar, os conselhos do mundo, você vai parar para ouvir e falar: nossa, mas que tolice! Aonde essa pessoa entendeu isso? Da onde ela tirou um pensamento assim? Graças a Deus, porque nós temos recebido o conselho do alto, né? A sabedoria da palavra de Deus, que nos faz ser diferentes. Com certeza diferentes. Olha o que a palavra de Deus também diz lá em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, esses desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando os seus olhos estão vidrados nas coisas do mundo, quando os seus olhos brilham para as coisas do mundo, quando os seus olhos brilham pelo time de futebol, meu time do futebol, né? Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo que não poderia ir em tal culto, em tal dia, porque era o dia do jogo do time dele. Então ele tinha que ir para uma igreja onde o culto é em outro dia, porque naquele dia ele tem que ver o jogo. Isso é entrar na forma do mundo. Entende? Isso é um mundo que está lá dentro dele ainda. Porque é mais glorioso é você ir para o culto justamente no dia do jogo do seu time. Para você falar para todo mundo e para o mundo espiritual que vale mais estar com os irmãos no culto do que ver um monte de homem jogando bola. Eu não estou falando que você não deva assistir. Mas eu estou falando para você não idolatrar a um time de futebol. Vocês estão me entendendo aqui? Tá claro aqui? Isso é o mundo. É legítimo? É legítimo. É legítimo você ver
um espetáculo, ver um jogo, um bom jogo, nada demais em si mesmo. Mas quando isso se torna a sua paixão, seu coração, você, agora é isso, é aquilo, é o meu time, que você morre, você entristece, você, por o time, quando ele perde, você ainda está permitindo o mundo ser a sua glória. É a concupiscência dos olhos. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mas que Deus nos livre e guarde. E nos dê um coração para Ele. Olhos do Senhor. Olhos apaixonados por Cristo. Pelas coisas dos céus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Glória a Deus. Talvez alguém até vai sair da live aqui hoje. Espero que não. Hebreus 10, 23. Guardemos firme. Olha a resolução. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Muitas vezes nós queremos desistir, porque parece demorado as promessas se cumprirem, mas nós somos homens de resoluções. Aqueles que se posicionam até que a promessa venha, até que algo aconteça, até que os sonhos, projetos, os planos do Senhor se cumpram. Isso é glorioso e poderoso. Olha também o exemplo de Moisés, Hebreus 11, versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, eu gosto dessa expressão, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Uau! E aí a gente vê essa mesma resolução na vida de Estevão, que ele está ali e ele vê o Senhor à direita de Deus, e ele se posiciona ali, mesmo sendo apedrejado. Ele ainda diz para aquelas pessoas, para Deus, ora a Deus para que o pecado daquelas pessoas não fosse imputadas, que Deus os perdoasse. Isso é glorioso, sabe? Essas posturas espirituais são gloriosas, de vermos homens de Deus que se posicionaram espiritualmente, que se posicionaram em meio àquelas circunstâncias difíceis, de perseguição, de luta, de poderem até mesmo serem mortos, mas eles estavam decididos, firmes em continuar seguindo ao Senhor. Então não negocie com o mundo, seja firme. Hoje eu vim falar para você sobre isso, para que nós sejamos firmes, resolutos contra as coisas do mundo, mas se firmarmos nas coisas dos céus, que nós sejamos apaixonados mais pelas coisas dos céus e menos ainda pelas coisas do mundo. Quanto mais nós avançarmos, mais nós tenhamos um coração para as coisas celestiais, para as coisas dos céus, e menos para as coisas do mundo. E vimos isso na história de Daniel e desses seus amigos, que se posicionaram pelo Senhor, não pelas coisas do mundo. Isso é glorioso, é poderoso. Mesmo estando dentro do mundo, mesmo lá dentro do mundo, eles não negociaram o que eles criam, o que eles acreditavam. E é isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Para ouvir, para receber e dizer, Senhor, ajuda-nos a sermos firmes e termos resoluções para buscarmos o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque a palavra do Senhor nos transforma, nos confronta, mas nos ensina e mais nos dá fé. A fé para crermos que de fato o Senhor tem coisas boas para nós. A fé de que o Senhor pode nos levar a sermos esses que têm resoluções santas, divinas, da parte de Deus. Por isso, Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que nós, de fato, experimentaremos de firmes resoluções, para que o nome do Senhor seja glorificado, assim na terra, como é glorificado nos céus. Que o Senhor seja entronizado, que o Senhor seja adorado, por conta das nossas firmes decisões em buscar o Senhor, em permanecer fazendo a Tua vontade. Ajuda-nos, porque não é por nós mesmos, é pela fé, é pelo Espírito Santo em nós, é que nós podemos ter resoluções santas e que glorificam o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que precioso foi esse tempo juntos. Falarmos sobre resoluções, como Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar
com esse mundo. Que Deus nos dê graça, sabedoria, fé, para andarmos segundo a vontade de Deus. Nesse dia nós estamos de jejum também. É uma firme resolução também. 21 dias de jejum, porque nós queremos estar na mesa, diante do nosso Deus, aleluia, e também com nossos irmãos. Isso é poderoso, né? Comunhão extraordinária, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia, tenha um dia muito glorioso, poderoso, na presença de Jesus. Vocês são muito amados, em nome do Senhor Jesus, amém? Não deixe de orar por nós, pelo nosso ministério, e não deixe também de compartilhar o que Deus tem ministrado ao seu coração, amém? Um grande abraço, Deus abençoe.